Oi, turma. É, Essa vai ser a segunda parte da nossa aula sobre o sistema nervoso. E esse tema tem tudo a ver com o tema anterior, com a aula anterior. Então, se você ainda não assistiu a aula de sistema nervoso, volta lá e assiste o primeiro vídeo, porque essa é a segunda parte para você fazer um gancho e entender o que eu vou falar um pouco aqui. Bom, esse termo substâncias psicoativas está relacionado com drogas. Então, drogas tem como seu termo que são substâncias que provocam e só um momento, que provocam alteração no funcionamento do organismo, como álcool, cigarro, maconha, mas cada droga tem a sua categoria. Aquelas que agem no nosso sistema nervoso e modificam a nossa maneira de sentir, de agir, de ver as coisas, de pensar. Aquelas que afetam diretamente o nosso sistema nervoso, que fazem todas essas alterações, elas são chamadas de substâncias psicoativas ou substâncias psicotrópicas. Drogas psicotrópicas, portanto, são aquelas que atuam no cérebro, alterando alguma forma psíquica, alterando algum daqueles sentidos que eu já falei para vocês. As drogas psicotrópicas, elas acabam se dividindo em três grupos principais: as drogas depressoras, estimulantes e perturbadoras. Então, são três grupos. E cada uma dessas drogas vai ter a sua particularidade e não é toda droga que vai englobar todos os três grupos. Cada droga tem o seu grupo específico, né? Sua categoria específica. Então, a primeira droga que nós vamos ver são as drogas depressoras. Um exemplo de droga depressora é o próprio álcool, os benzodiazepínicos, que é um tipo de remédio, e esse tipo de droga faz com que o nosso cérebro funcione lentamente. Então, uma das características principais sobre drogas depressoras é que fazem com que o nosso cérebro funcione de maneira mais lenta, mais relaxada, reduzindo a atividade motora. A ansiedade também ela acaba sendo atacada quando você faz algum tipo desse tipo de droga, a atenção, a concentração, a capacidade de memorização e a sua capacidade intelectual também. Todos esses sistemas, eles acabam funcionando de forma mais lenta do que o normal. Alguns sintomas da ansiedade é palpitação frequente, frequência cardíaca aumentada, dores de cabeça, tremores e etc. O segundo grupo são as drogas estimulantes. Então, como o próprio nome já diz, estimula, vai acabar estimulando algo, deixando algo mais acelerado, mais animado. E esse tipo de droga, um exemplo é o tabaco, o próprio cigarro e a cocaína também. Vão acelerar a atividade de determinados sistemas do nosso corpo, trazendo como consequência um alerta de estado alterado e bem exagerado, como a insônia, quando você não consegue dormir à noite. Isso é uma doença que a pessoa não consegue dormir e acaba tendo que fazer uso de medicação para que o sono aconteça, e a aceleração de processos psíquicos. Aqui é uma esquematização da maconha e um GIF sobre o cigarro. E como o terceiro grupo são as drogas alucinógenas e consideradas como drogas perturbadoras, que no caso é a maconha, o LSD e os próprios alucinógenos. Existem até os cogumelos alucinógenos também. Produzem uma série de distorções qualitativas no funcionamento do cérebro. Uma droga, as depressoras, elas fazem com que o nosso cérebro age de forma mais lenta do que o normal. Drogas estimulantes, elas aceleram a nossa atividade cerebral. E as perturbadoras, elas fazem com que o nosso corpo entre em delírio, a parte do nosso sistema nervoso, fazendo com que tenhamos delírios, alucinações e alterações também.
Por essa razão que elas são chamadas de alucinógenos. Devido a essas distorções que ocorrem de modo espontâneo em doenças mentais, como uma dessas doenças aqui, a psicose. É importante ressaltar que nem todas as substâncias psicoativas têm a capacidade de produzir dependência. Muitas são usadas como finalidade medicinal e apresentam alguns dos seus benefícios. A maconha, por exemplo, é muito estudada no mundo todo, pois ela acaba sendo utilizada como medicação em alguns tratamentos. Como alguns devem saber, eu não sei se todos sabem, a maconha é uma planta, né, derivada de uma planta medicinal. E a planta em si, sem nenhuma mistura, sem nada, ela acaba tendo seus potenciais de uso na medicina, podendo ser estudado como no tratamento de diabetes, do próprio mal de Alzheimer, naquela perda lá da memória nos idosos. Como eu falei para vocês no último vídeo, estudos está relacionado com estudos da hipertensão, distúrbios gastrointestinais, hepatite C, fibromialgia, que é um outro problema muscular. Então, osteoporose também, problema nos ossos. Então, a maconha, quando não é misturada com várias substâncias, ela é estudada pelo mundo todo como um tratamento medicinal. Quais as suas potencialidades no uso da medicina? Como elas podem contribuir para as doenças? E as drogas também elas podem ser classificadas de dois modos: as drogas lícitas e as drogas ilícitas. As drogas lícitas são aquelas que são livremente comercializadas. Alguns dos exemplos é o próprio álcool, que o álcool é encontrado, tipo, tem bares, em supermercados, em drogarias. Os analgésicos, como os remédios, e o tabaco também. Que não podem ser comercializados para crianças ou adolescentes, tá? No caso dos medicamentos, alguns só podem ser adquiridos por meio de prescrição médica especial. E as drogas ilícitas também, que são aquelas proibidas por lei, como a maconha, a heroína e o crack e a cocaína. São aquelas cuja comercialização é proibida pela justiça. Elas são também conhecidas como drogas pesadas e causam uma forte dependência. Entre outros principais, como o êxtase, como já foi citado, o crack e a heroína. Agora um vídeo bem curto para vocês. Espero que vocês gostem. Vamos assistir. É proibido fumar, é? Sai dessa. Eu fumo mesmo. E daí que 3 milhões de pessoas morrem por ano? 6 por minuto? Todo mundo tem que morrer um dia mesmo. Eu fumo mesmo. Tô nem vendo. Câncer de boca? Amarelamento dos dentes? Câncer de esôfago? Da língua? Mau hálito? Isso é conversa. Então, turma, esse vídeo mostra como é que os efeitos do cigarro no corpo, eles acabam sendo prolongados e até que ponto eles acabam fazendo mal pra gente no decorrer do tempo, né? Então, eu dei enfoque no cigarro porque eu vou comentar alguns pontos importantes para vocês sobre eles. O tabagismo é uma doença que causa dependência física, psicológica e comportamental, semelhante ao que ocorre no álcool, cocaína, entre outros. Pois mais de 4.720 substâncias
tóxicas como monóxido de carbono, amônia, acetonas, formaldeído e mais 43 substâncias cancerígenas, além de muitas outras doenças incapacitantes e fatais, como cerebrovasculares, cardíacos e respiratórios. Então aqui, galera, estou enfatizando quantas substâncias tem dentro de apenas um cigarro e o quanto que as pessoas que são fumantes acabam consumindo e não sabem o que tem dentro daquele filtro do cigarro, que é essa parte branca aqui, e o quanto que isso faz mal. Tanto que naquele vídeo a mulher não parava de fumar, tanto que ela chegou a falecer por causa disso. E alguns dos exemplos que tem: veneno, monóxido de carbono, butano, ácido acético, que é o vinagre, nicotina, amônia. Então, tudo isso está em pequenas quantidades dentro do cigarro e uma hora ou outra vai fazer mal, como qualquer outra coisa utilizada em excesso. Mas totalmente totalmente perigoso para a nossa saúde. Tanto que nas carteiras de cigarro, atrás delas, vem sempre com anúncio, mas as pessoas mesmo assim não dão atenção para isso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte em todo o mundo, sendo 63% dos óbitos, que é as mortes, relacionadas a doenças crônicas não transmissíveis, e algumas doenças que são causadas com o tabagismo. Algumas doenças cardíacas, pode ocorrer também um AVC, como foi citado para vocês. Câncer no pulmão, principalmente porque é o órgão que mais é afetado. Os testículos, no caso dos homens, a infertilidade, a impotência, fazendo com que o mesmo não consiga mais ter filhos. Nas mulheres também pode ocasionar o câncer de boca e na faringe, câncer na traqueia, na laringe, no esôfago, no estômago e no pâncreas. Além de fazer com que a mulher consiga ter um aborto, na maioria dos casos, e infertilidade, acelerando a menopausa e também podendo desenvolver o câncer de colo de útero. Além do mais, alguns problemas nos ossos, como a osteoporose. Além da pele também ficar enrugada, seca, e entre outros. Turma, essa aqui foi alguma das minhas referências utilizadas para essa aula. Vocês podem acessar caso tenham interesse. E coloquem aqui nos comentários ou mandem no e-mail se vocês ficaram com alguma dúvida. E não esqueçam de responder o questionário da próxima aula também. Quer dizer, o questionário desta aula. Muito obrigada.